Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de Tegar 11. O fundo teve uma queda na distribuição para R$ 1,12, né? Aqui no relatório a gente tem o inventou isso, porém já entregou. Após isso, teve uma queda. A gente vai entender um pouco sobre isso, ver a expectativa de dividendos para os próximos meses, tá? Toda a questão do portfólio. Inclusive, ele comprou 10 novas operações, um total de 121 milhões de reais. A gente vai já olhar essas operações. Ele vem com valor patrimonial de 114,69, 215 ativos em carteira. Deu uma aumentada nesse número devido a essas 10 novas operações. Temos ativos distribuídos em 111 municípios, compondo 23 estados. Número de cotistas bem alto, isso já traz uma liquidez alta, bem acima daquele 1 milhão, liquidez aí quase 9 vezes esse valor, né? Liquidez não é um problema para o ativo. A gente tem aqui a questão da 13ª emissão de cotas. Ele levantou, né? Ele captou 515 milhões de reais, sendo que ele já alocou desses 515, 303 milhões de reais. Ou seja, tem mais de 200 milhões de reais para alocar ainda em novas operações. Vamos pular essa parte de cenário macroeconômico, vamos voltar aqui para o fundo mesmo. Ele vai falar que o Tegar é um fundo de desenvolvimento híbrido que investe majoritariamente em SPS, né, que são sociedades de propósito específico para desenvolver projetos imobiliários. E atualmente a carteira dele está 71% nessas operações, a gente vai dar uma olhada nisso mais à frente. E na questão do retorno, como é que funciona esse retorno para o fundo? O lucro desses projetos vem conforme a questão de vendas, né? As unidades são vendidas, as frações das multipropriedades, as fatias de loteamento, os imóveis construídos são vendidos e conforme são vendidos vão trazendo dinheiro para o fundo. Assim como também questão de avanço de obra e recebimento da carteira. O que seria esse recebimento da carteira? É quando o empreendimento é entregue, ok? Atualmente o fundo tem 160 projetos de equity em carteira, sendo 20 projetos em aprovação, que ainda não foram lançados. Tem 38 projetos já lançados, 102 projetos com obras concluídas que estão aí finalizando para tentar bater todas a questão das vendas, né? Vender tudo. Se não vende, você tem um problema muito grande nessa questão, beleza? Isso indica que o fundo teria um lucro, então, considerando tudo, 3,64 milhões, aliás, bilhões de reais, né? 3,64 bilhões de reais e uma taxa interna de retorno de 16%. Aí você se pergunta, desses 3,64 bilhões de lucro, quanto ele já ganhou, quanto ele tem para ganhar, quanto ele vai, esperado para o cotista, né? Que ele consiga alcançar. E ele mostrou nesse relatório sobre isso, tá? A gente vai dar uma olhada aqui quanto já foi reconhecido, quanto já foi recebido do total dos 3,64 bilhões que ele tem de lucro, né, em todas as operações, 0,69, ou seja, 690 milhões de reais já foi reconhecido, já foi recebido. E ainda falta a maior parte. No caso, a gente tem aqui projetos que estão lançados, né, para voltar esse valor, no caso 1,32 bilhões de reais, e ainda além disso ainda tem 1,64 que estão em projetos de land bank. O que são projetos em land bank? Land bank são terrenos que ainda estão para ser maturados, ainda estão para ser construídos, ainda está para iniciar, né, e aí se isso sendo desenvolvido, isso sendo finalizado, teria um retorno de 1,64. Em resumo, o que é que isso quer dizer? Que dos 3,64 bilhões que o fundo é capaz de entregar de lucro, ele só recebeu até agora 0,7, tá? Arredondando isso aqui. Ok? Ou seja, tem muito ainda a retornar de lucro. E agora falando desse lucro, né? Como é que a gente tem esse lucro voltando para o fundo? Os principais fatores, como eu falei, a questão das vendas, tem que vender unidade, tem que vender apartamento, tem que vender fração de multipropriedade e questão de evolução da obra. Como é que está a questão de venda? Do total aqui, ele é capaz de gerar de venda 8,87 bilhões de reais, sendo que o que é que já foi reconhecido? Já foi vendido 3,78 bilhões, ok? E ainda tem em estoque para vender 2,26 bilhões, além de 2,81 bilhões que estão lá no land bank, né? Que ainda está no stand-by, ainda está para começar, beleza? Ou seja, no geral, do potencial do fundo, pouco ainda foi explorado, pouco ainda explorado não, né? Pouco ainda foi recebido, né? Melhor falando, ok? Então o fundo ainda tem muito dinheiro para retornar. Claro, tem toda a questão do risco, que a gente vai olhar no decorrer do relatório, tem aquelas taxas altíssimas, tem questão de que ele tem que vender, né? Se não conseguir vender, você então tem um problema gigantesco, ok? A necessidade de caixa para terminar as obras. O que é que ele precisa de dinheiro para terminar as obras? Por volta de 190 milhões de reais, ok? Aqui a gente tem ele até chama, né, uma mini DRE, mas aqui é voltada para a questão dos custos e despesas do fundo, né? Na questão de obra, terreno, a gente vê aqui os custos, né? E aqui a gente tem os resultados de cada um. A gente vai dar uma olhada também lá na DRE, como é que está a questão do mensal, ok? Aqui é todos os números do ciclo de desenvolvimento dos projetos.
O TEGA ainda possui a carteira de equity muito disponível para gerar retorno, como eu falei, né? Resumindo o que a gente já viu. Ele ainda tem muito potencial para essa carteira de equity ser explorada mais, né? Entregar mais ainda para o fundo do que já foi, né? Ou seja, ele tem muito mais a receber do que o que ele já recebeu. Aqui a gente tem a questão do guidance, a expectativa de distribuições. A gente tem aqui puxar aqui de 1,10 a 1,30 para os próximos meses, né? Nesse último resultado foi de 1,12. Foi uma queda, a gente não pode dizer que foi uma queda mesmo, porque está dentro do guidance, né? Está dentro da expectativa. Então a expectativa é que ele mantenha valores próximos a isso, né? Entre 1,10 e 1,30 para os próximos meses, né? Pegando agosto, que já foi que saiu, 1,12. Então, setembro e outubro a gente tem essa expectativa aí de, no máximo, né, 1,30. Então, aqueles valores que ele vinha entregando acima disso, talvez seja um pouco difícil a gente ver para os próximos meses. Até também tem a questão da inflação, né? Que do último mês foi baixa, né? E tem a tendência dele dar uma esfriada nesses últimos meses do ano. Então, essa é a expectativa do fundo para os próximos meses. A gente vai já olhar na DRE sobre esse resultado entregue lá no mês anterior, tá? E um pouco desse que foi entregue agora mais recente. Aqui todo mês ele coloca detalhamento de uma de suas operações, né? Essa daqui a gente tem todas essas informações. Quem quiser pausar é só ver. Aqui a gente tem a guia de monitoramento dos ativos. A gente viu que foi que ele vendeu, né? Mas isso aqui seria bem interessante, como eu já falei em outros relatórios, ele colocar de forma de tabela, né? Para a gente ir comparando mês a mês como é que está a questão das vendas. O loteamento ele comercializou 284 unidades, incorporação foram vendidos 49 unidades, né? Multipropriedade 290 frações. Se passa Nova Colorado 71 unidades, né? Multipropriedade você vê em frações, né? Porque é multipropriedade diferente do que a gente vê em loteamento, vê em incorporação, vê diferente de hotelaria, por exemplo. Na multipropriedade são vendidos frações, né? Você tem o mesmo empreendimento vendido a vários inquilinos ali, cada um usa por um determinado período de tempo, né? Por isso que chama frações, ok? Aqui na carteira de CRIs foi onde teve a grande movimentação, né? Foram adquiridas 10 novas operações, total de 121 milhões de reais. A gente vai já ver mais à frente como ficou a questão das exposições. Os ativos que ele tem em bolsa, ele cita novamente a questão da 13ª emissão de cotas, que ele vem alocando esse valor, inclusive na carteira dele de FIIs, né? Ele comprou fundo da Capitânia, né? Ele comprou o CPSH, que é o fundo de shoppings da Capitânia. No caso, esse fundo atualmente tem 9 shoppings AAA. Ele fez uma compra de 4,5 milhões de cotas desse fundo, ok? A gente vai já olhar como ficou o posicionamento atual dele quanto a isso, ok? Vamos dar uma olhada mais à frente. Ele vai estar aqui. O fundo tem um valor de mercado, tal, né? Falando um pouco sobre essa operação, sobre o fundo, né? O CPSH, beleza? A questão de rentabilidade está bem tranquilo, né? Muito alta. O fundo tem a questão do risco, é sempre bom quando a gente está de olho no risco. Aqui a gente tem um pouco do histórico do fundo. A gente tem aqui o comparativo do fundo com o CDI, com a inflação, né? Tanto considerando o valor patrimonial como o valor do mercado, vai estar muito à frente. A questão de yield, de distribuição, que vai depender muito do preço que você comprou, do preço que você está pensando em adquirir. Deu uma caída, inclusive nesse mês aqui, quando pegar o próximo relatório, vai estar uma queda mais acentuada ainda devido a essa redução que teve na distribuição, só que ainda dentro do guidance do fundo, né? Dentro do que o fundo espera entregar. Liquidez muito alta, né? Não precisa nem a gente entrar nesse detalhe. 8 milhões de reais negociados por dia, tem um número muito alto de cotistas. Aqui a gente então tem a DRE. Em julho ele entregou aquele 1,22, tinha tido um resultado de 1,26, ele fez uma leve reserva, entregou esse valor e nesse último mês entregou 1,12. O que pode ter acontecido aqui, principalmente tem a questão do indexador, né? Ele tem operações atrás da inflação também em portfólio, né? Que sempre vai estar impactando isso. Também tem questão de lançamento de obra, também tem questão de gastos necessários para tocar. Vocês lembram que ele falou lá em cima que precisava de quase 190 milhões de reais para tocar as obras que ele tem atualmente, né? Então isso também vai impactando, ok? E na questão de queda, é uma queda gigantesca? Não, uma queda que estava dentro do esperado, dentro do guidance, como ele citou, né? Entre 1,10 a 1,30 para o próximo mês, para os próximos meses, né? Melhor falando. De reserva ele tem 7 centavos por cota, ok? Aqui a gente vê a questão de onde está vindo essas receitas, né? De onde vem a principal fonte de receita são equities, são quase 80% da receita do fundo é proveniente das equities. A gente tem aqui os CRIs com quase 13%. Vamos dar uma olhada nos números da carteira dele. Ele tem atualmente 215 operações, né? Sendo a maior parte de equities. Temos também aqui 52 operações de CRIs, 3 ativos em bolsa, né? Teve o fundo imobiliário que ele comprou. A equities aqui
71% do patrimônio está alocado em equity e o retorno que ele dá é de quase 80%, ou seja, o retorno do equity é muito alto, né? Se você comparar com a carteira de crise dele, a carteira de crise dele tem 16% de alocação e o retorno representa 12 a 13%, né? Ou seja, o retorno da equity é muito maior. Eu não estou falando em tamanho. Em tamanho, obviamente, ela é maior porque o peso patrimônio é maior, mas proporcionalmente a equity está entregando um rendimento maior do que a carteira de crise. Claro, tem a questão do risco da equity, né, superior à questão do risco do CRI, ok? E tem que entregar um retorno pelo menos maior, né? Aqui no portfólio só de equity, a gente tem aqui a maior parte são loteamento e incorporação, temos aqui uma taxa interna de retorno de IPCA mais 16,67. É muito alta, né? A gente comparando com a carteira de crise dele, que é IPCA mais 11,64, olha só o nível de risco, quão alto é isso, né? A gente vê aqui as multipropriedades chegando a quase 20% de taxa interna de retorno ao ano, que é muito agressiva, uma taxa extremamente alta. Questão de venda, é sempre bom a galera estar de olho nessa questão das vendas, né? As vendas têm que estar, as obras têm que estar acompanhando, em vento em polpa, né? Até porque a obra atrasada para a venda fica complicado, mas as vendas têm que acompanhar isso de perto, né? Tem que vender muito para que o fundo consiga entregar. Tanto na questão da distribuição, né, como o fundo ter receita ali para pagar suas despesas, ok? Seria interessante esse número de vendas aqui acelerar um pouco mais para acompanhar, tentar chegar um pouco mais perto desse número de obras, tá? Como vocês viram, isso aqui é o que gera receita para o fundo, essa parte de venda aqui, tá? Tem que estar de olho, cotista do TEGA tem que estar de olho nessa questão das vendas, sem vendas, ladeira abaixo, ok? Aqui a gente tem questão de valor geral de vendas, né? Aqui alguns números a respeito de como é que está a segmentação. A maior parte são loteamentos abertos. A gente tem aqui por estado, Goiás é o principal estado. Por fase, a gente vê aqui em terrenos, né? Land back, 5%. Isso aqui ainda são terrenos aqui para produzir, para fazer a melhoria, para sair do solo ali e começar a construir alguma coisa, ou fazer um condomínio, ou fazer algo do tipo, ou fazer as distribuições de loteamento. Isso aqui é o que ele tem em estoque parado, tá? Land back. Aqui a gente tem a maior parte tem lançados em desenvolvimento, ok? Aqui na carteira de crise dele, a gente tem incorporação e loteamento como os principais, a gente já vê a taxa média na IPCA mais 11,64, 77% vendido, 86% de obras, né? Tá até um pouco próximo do que a gente tá aqui, mas notem que a questão das vendas na carteira de crise está melhor do que a carteira de equity, né? Essas vendas têm que acelerar esse ritmo. 89% executado, 71% vendido, enquanto na carteira de crise você tem 86% das obras, é um índice menor, e tem mais vendas do que, em percentual, lógico, né? Do que a carteira de equity, tá? Tem que vender, senão dá BO, dá bronca, né? Na questão das distribuições. Enfim, e da receita do fundo, lógico, né? Por localização, a gente tem aqui o Maranhão como principal, aqui a gente por classe tem série única e sênior, agora falando da carteira de crise dele, ok? Que é ali por volta de, como a gente viu, 16% do portfólio, ok? O principal indexador é a inflação, e aqui a gente tem a listagem das operações. A operação de maior peso continua sendo a Aqualand, mas está por volta de 8%. Aqui a gente tem o residencial Jardim Europa, que é 6,15%. A Aqualand vai estar por aqui com 8,08%. Está aqui, ó, 8,08%, isso mesmo, da Aqualand, né? E as demais vão estar abaixo disso, né? Então você tem uma exposição em uma única operação muito pequena, né? Tá bem pulverizada, mas tem toda essa questão do risco, nessas taxas muito altas, essa questão de vender, tem que estar vendendo, ok? Aqui a gente já entra no detalhamento. O fundo CPSH que ele comprou tá aqui, ó, fundo de shopping da Capitânia, percentual bem pequeno ainda em relação ao montante, né? Apesar de ele ter comprado aqueles 4 milhões e meio de cotas, vai dar um total de 50 milhões de reais. 1,85 somente, questão de distribuição tá bem tranquilo, na questão da exposição em si, né? Comenta aí se você tem um ativo, participa do grupo Telegram, o link vai estar na descrição, ok? Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, eles dão aquela ajuda aí, dá aquela fortalecida. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!